Muito boa tarde, vamos dar início a mais um Em Destaque, desta vez para falar dos músicos que têm estado silenciados pela pandemia e também vamos tentar saber quais as expectativas para este verão. Apesar da evolução do desconfinamento, há ainda muitas portas fechadas para evitar grandes concentrações. O governo foi, paulatinamente, procedendo ao desconfinamento, sem ainda assim arriscar nos espaços onde os riscos seriam mais elevados. É o caso de discotecas e bares, que continuam de portas fechadas, e até mesmo as salas de espetáculo, concertos, mesmo os que se realizam ao ar livre, têm muitas restrições. Ora, o panorama existente não permite que músicos e artistas possam relaxar. A indústria da música é uma das áreas mais afetadas por esta pandemia. Há milhares de profissionais sem qualquer rendimento, sendo que os próximos tempos continuarão a ser de alguma agonia. Onde param os apoios do Estado? Eis a questão, e como estão a ser defendidos os artistas. Para falarmos sobre a situação dos músicos e as expectativas existentes, temos em estúdio Nuno Norte, músico e primeiro vencedor do programa Ídolos, e atualmente, entre muitas outras coisas que está a programar, desenvolve também um projeto de tributo aos Nirvana. Via Zoom temos Miguel Guedes, responsável pela delegação do Porto, da GDA, Gestão dos Direitos dos Artistas, a empresa cujo objeto é a defesa dos direitos dos artistas e da proteção da propriedade intelectual. É assim, Miguel, falei bem? Tudo certo. Olá, viva. Miguel, Eu não. boa tarde. Apesar da evolução em termos de desconfinamento, o panorama para os artistas, e aqui estamos a falar essencialmente dos músicos, ainda dá aso, não dá aso, aliás, ao relaxamento nesta altura. Não pode dar asa ao relaxamento. Aliás, relaxamento é uma palavra que eu acho que saiu do nosso léxico desde há um ano e meio, não é? Desde que a pandemia rebentou, e já é quase senso comum dizê-lo, os artistas, a comunidade artística, que não foram só os artistas, foram os técnicos, todos os profissionais, foram os primeiros a parar, porque efetivamente o mundo físico esgotou-se e a comunidade artística vive sobretudo o mundo físico. E já lá vamos também, se calhar, devido a uma grande disfuncionalidade de tudo isto, porque no passado havia um mundo não físico das vendas de discos que alimentava também parte das pessoas, não é? Mas de repente isso esfumou-se e, portanto, os artistas, os músicos, os bailarinos, os atores, vivem sobretudo dos seus espetáculos e do que fazem fisicamente. Quando esse mundo se extingue, tudo para, tudo acaba. E, portanto, o que se passou desde aí foi um mar de tentativa de sobrevivência das pessoas. E estamos a falar verdadeiramente de sobrevivência das pessoas. Foram e são ainda tempos absolutamente terríveis para centenas e centenas de artistas e profissionais da cultura em Portugal, que se viram privados do mais básico. Muitos dos Pão para a artistas. noite, de roupa para os seus filhos, tudo foi, enfim, muito, muito grave. Portanto, não houve possibilidade de relaxar, não, houve possibilidade de tentar sobreviver até aqui e agora tentar retomar com muita dificuldade. Mas eu falo em relaxamento, Miguel, porque até há pouco tempo ainda existia alguma esperança e alguma expectativa de que os artistas pudessem vir novamente a desenvolverem a sua atividade por conta do desconfinamento que se tinha iniciado, mas entretanto este desconfinamento traz também muitas restrições e mesmo aquilo que estava previsto para os espaços abertos, mesmo aí há restrições e que o público provavelmente não vai querer, ou seja, vai deixar de ir a determinados espetáculos porque não está para fazer testes e para pagar testes e para entrar, só porque isso poderá até trazer-lhe mais desvantagens do que vantagens em termos financeiros, ou seja, vai ter que pagar mais por aquilo que vai fazer do que propriamente pelo espetáculo em si. É possível, aí estamos sempre na minha opinião, numa enorme dificuldade, não é? Que nós não nos podemos nem devemos substituir-nos aos técnicos, não é? E ao pessoal de saúde pública. Eu não tenho a veleidade de dizer o que é que se deve fazer.
não posso, não devo, quer dizer, eu acho que há coisas que estão erradas, parece-me que há coisas que estão erradas, nomeadamente no campo do que é o ar livre. Acho que há medidas que já deviam ter sido implementadas mais cedo de desconfinamento, nomeadamente em relação a alguns espaços culturais, em relação aos estádios de futebol, e obviamente ao Perrice e outras coisas. Por outro lado, também percebo, também me parece que em relação aos espaços ao ar livre, grandes festivais, também me parece que com regras era possível fazer de forma diferente. Também me parece que para grandes festivais também não há rentabilidade económica para ter lá, para os fazer, porque os grandes festivais implicam ter mesmo muita gente, Muita e gente. mesmo muita gente. E se for pouca gente já não dá rentabilidade, não é? Económica. Portanto, também os próprios festivais não se quererão fazer, acredito, mas estamos a falar dos grandes. Portanto, é tudo muito difícil. Agora, esta questão dos testes, isto tem que ser uma responsabilidade partilhada, como é evidente. Há uma coisa que eu sei e que todos nós sentimos, que é as pessoas estão ávidas de espetáculos. Todos os espetáculos que nós vemos e a que nós vamos, as pessoas estão quase religiosamente a ver algo que parece que já não... E é verdade, não vem há uma data de tempo. É verdade. Estão com artistas, estão com momentos, estão com espetáculos, estão ávidas, e os artistas também estão ávidos de estar. Há uma espécie de mata-saudades ali, toda a gente. Isso também é bonito. Agora, isso não enche a boca, não enche o pão das pessoas da cultura que têm que sobreviver e ter pão na mesa. Vamos tentar saber como é que o Nuno Norte se tem sentido ao longo deste tempo. Nuno, o Nuno também está ávido de dar espetáculos. Sim, claro. A minha primeira fonte principal de rendimento que eu tenho é dos espetáculos, não é? Porque nós gravamos discos e metemos nas plataformas digitais e tal, mas isso é tudo um bocado efêmero, não é? A não ser que tenhas uma rádio nacional em que uma música tua esteja em constante airplay, aí sim és capaz de conseguir, através das plataformas digitais, conseguir mais algum dinheiro, que as pessoas partilham a música, veem os vídeos e tal, esse tipo de coisas. Mas a fonte principal de rendimento, para mim e para todos os artistas, não é? São os espetáculos. São os espetáculos ao vivo, que é aquilo que não tem vindo a acontecer até agora. Tem vindo a acontecer para alguns ainda conseguem, não é, Miguel? Nós vemos aí muitos artistas, um pequeno leque de artistas que estão sempre a fazer os coliseus e os Superboc Arenas e tal, mas fica ali naquele pequeno leque de artistas que são quase sempre os mesmos, que são os tais que têm as tais músicas no airplay nas rádios nacionais, pelo menos nas 3 grandes rádios nacionais. Parece que estamos a falar de futebol, das 3 grandes, não é? Mas como é que é possível uns conseguirem e outros não? Eu penso que, pronto, isto é tudo marketing, não é? Obviamente, sem os artistas têm uma editora multinacional em que há muito dinheiro envolvido. As rádios hoje em dia, principalmente as 3 grandes, funcionam, são mais empresas do que realmente rádio. Já não há jornalistas musicais, tens comediantes a apresentar programas de rádio e pronto, e se tu queres que a tua música passe, por exemplo, compras um pacotezinho de publicidade à rádio e eles passam a tua música, a seguir passam aquela publicidade que tu compraste. Mas para isso também é preciso ter dinheiro, não é? E para isso é preciso haver um capital, não é? É preciso haver um capital que nem todos os artistas têm, muito menos nesta altura. É toda uma máquina que existe por trás de um artista que nem todos têm, não é? Pronto, alguns têm a sorte de a ter. Mas como é que tens passado este período? Conseguiste alguma atividade para substituir esta tua impossibilidade? Sim, por exemplo, eu virei apresentador também de televisão, não é? Aqui mesmo no Novo Canal, foi uma aposta ganha para já. Uma aposta ganha para já, que tem-me mantido ocupado e com trabalho e a ganhar algum. Nós temos que nos ramificar. Vou para o estúdio, produzo outros músicos, sei lá, uma pessoa faz 30 por uma linha para poder sobreviver. Mas tens concertos marcados para este verão? Já tenho algumas coisas, não muito, mas já tenho algumas coisas, mas depois também temos este problema que é todas as casas que estiveram fechadas até agora
também andam, entre aspas, a chorarem-se e nós, músicos, temos que baixar cachês, porque obviamente a capacidade não é a mesma capacidade de pessoas e tal, é tudo pela metade, então os nossos cachês também acabam por quase ir pela metade também. Há muitos artistas que trabalham muito com bares e discotecas, Sim, não é? Onde sim. dão concertos e Sim. para já os bares e discotecas estão fechados. Isso ainda não é possível. Já se fazem algumas coisas, mas depois é aquela coisa, os horários, agora por acaso, pronto, já fecha à meia-noite ou à 1h, já está um bocadinho melhor. Eu antes disso cheguei a fazer 1 ou 2 espetáculos num bar, no Porto, e como fechava às 10h30 tinha que começar a tocar tipo às 8h30 da noite, ou seja, às 8h30 da noite ninguém vai para um bar. Às 8h30 da noite está tudo, as pessoas estão a jantar, não é? Ou seja, portanto, todas essas restrições acabam por lesar ambas as partes, tanto as pessoas como abrem as casas e que pagam, durante o ano inteiro tiveram a pagar a casa e tiveram a pagar na mesma os IGACs e o espaço músicas, apesar da casa estar fechada. Não é? Eu sei que pronto, é difícil para eles, mas também é difícil para nós, porque eu como músico que toca em bares, eu estou parado exatamente ao mesmo tempo que eles pararam também. E agora, como eles foram lesados, eu estou a ser lesado agora porque tenho que baixar o meu cachê, porque eles não têm capacidade para pagar o cachê normal. Portanto, isto é uma bola de neve que rola por aqui fora e a gente não sabe bem o que é que há de fazer, e não temos grandes respostas das partes competentes. O Ministério da Cultura também não dá grandes respostas. Eu lembro-me de há uns tempos atrás havia, não me quero enganar, 100 mil ou 100 milhões de euros, uma coisa assim, e depois houve uma notícia que ia ser distribuída por 60 artistas e eu pergunto a mim mesmo, então só existem 60 artistas em Portugal? Não, isso não é verdade, pois não, Miguel. Houve sim apoios do Estado que foram direcionados para a cultura e neste caso também para os artistas, músicos, entre outros, bailarinos. Agora, eles tinham era que se candidatar, é assim? Estes artistas... Houve processos de candidatura de vários fundos do Estado, mas acho que também temos que dividir isto em várias fases. A resposta do Estado e do Ministério da Cultura ao início da pandemia foi francamente medíocre. Foi muito má. Muito má e demorou muito a aparecer. Muito tempo. E nessa altura as pessoas estavam em pânico e não sabiam o que fazer. E começaram a ter uma perda de rendimentos súbita, inesperada. E isso abalou muito todo este tecido cultural. As pessoas não sabiam o que fazer, ficaram sem rendimentos. E não houve uma resposta pronta e rápida, ao contrário do que aconteceu noutros países, ou até na Catalunha. Eu lembro, a Catalunha, passado 2 meses, estava a investir nos artistas da Catalunha, 31 milhões de euros. E a resposta que estava aqui a ser dada era de 1 milhão de euros, depois não era 1 milhão de euros, depois não foi distribuído, não sei o quê, se calhar é isso que eu não estava a dizer. Simultaneamente, depois o Ministério da Cultura percebeu, capacitou-se de outra forma e depois, só agora, é que houve programas, se calhar tirando um sítio e pondo noutro, de uns 50 milhões ou uma coisa qualquer assim, que foi destinado através de concursos para artistas e para projetos culturais. Pronto, mas foi muito tardio, muito tardio. Mas se calhar nem todos os artistas têm acesso, não é? Isto deve ter alguns requisitos. Não, nem todos eles têm acesso porque isto foi por candidatura. Sim, porque desculpa Miguel, isto basicamente, estes apoios que têm existido são basicamente concursos. E se não preenches aqueles requisitos necessários, não recebes o apoio. São estímulos à atividade cultural através de candidaturas. Concursos, concorres com projetos a concurso e, portanto, eu acho que isto faz todo sentido, como faz sentido também que haja apoios às pessoas que estão paradas e que não conseguem ir a esses concursos, ou por diversas razões. Ou seja, eu acho que há 2 dimensões de apoio. Há uma dimensão de estímulo à atividade cultural, como deve haver uma dimensão de estímulo à atividade económica, ou um ramo, e depois tem que haver o outro ramo, que é de apoio social às pessoas que estão desesperadas e não conseguem ter rendimento. Às pessoas que não têm rendimento.
não é? De apoio às pessoas que não têm rendimentos, basta fazer prova. E isso é uma resposta que o Governo, o Ministério da Cultura e o Governo deu muito escassamente, inclusivamente quando deu, depois percebeu-se que as pessoas não eram elegíveis para de determinadas maneiras, depois, o bolo depois acabava por não chegar às pessoas, porque as pessoas não eram elegíveis porque tinham de estar inscritas como artistas em determinado período, em determinada altura, e depois se fosse antes e depois tivessem dívidas à Segurança Social, ou seja, depois ninguém, ou quase ninguém era elegível. É evidente, mas tudo isto, só corrigir aqui uma questão que o Nuno disse, em relação à Passo Música, eu não tenho responsabilidades na Passo Música neste momento, mas sei que os espaços que estiveram fechados durante este período, pelo menos em relação à Passo Música, em relação às outras licenças, não sei, quem esteve fechado não paga os meses em que esteve fechado, como é evidente. Quem não passa música durante os meses que esteve fechado, era o que faltava pagar a licença. Sim, claro, não fazia sentido nenhum, não é? Claro. Correção. Mas Mas só para acabar, que é, tudo isto tem a ver com a disfuncionalidade das coisas, pá, porque isto vem de trás, lá está, isto vem de trás. Porque os artistas não conseguem ter nenhuma remuneração, ou como eu dizia, muito pouca remuneração do digital. Os artistas, quando o mercado físico se esgota, ficam sem concertos, ficam sem poder atuar, ficam sem poder ir para palco. O que é que os poderia remunerar? A venda de discos, a venda dos seus streamings, a passagem dos seus streamings, a venda das suas músicas no iTunes, no que quer que seja. Só que o mercado digital não remunera verdadeiramente os criadores nem os artistas, porque está completamente disfuncional. E por isso é que a luta está por tornar este mercado digital capaz de remunerar dos artistas e dos autores. Há aqui, neste momento, o Governo tem que transpor uma diretiva europeia relativa aos direitos de autor, que é absolutamente fundamental para o que irão ser os próximos 20 ou 30 anos dos artistas portugueses, da comunidade cultural portuguesa. Isso está em cima da mesa, chama-se a chamada Diretiva MUD, e todos temos que perceber o que é esta Diretiva MUD. Se esta Diretiva MUD não é bem transposta para o ordenamento jurídico português, estamos a condenar à sobrevivência e não à existência grande parte da comunidade artística em Portugal. Essa transposição tem que ser feita este ano, já passou o prazo inclusivamente, portanto temos que estar todos muito alertas, porque se isto não é bem feito, o mercado digital nunca mais vai remunerar verdadeiramente a comunidade artística e vamos continuar depois do Covid na mesma disfuncionalidade que estávamos antes, e se isto nos apanha outra vez, continuamos a depender só do físico. E o físico já se percebeu que é muito relativo, é muito relativo. Aliás, porque as consequências desta pandemia, ainda que estejamos melhor e que seja possível sair desta situação, as consequências ainda se vão notar durante algum tempo, durante muitos meses, se não anos. E a GDA, Miguel, está a apoiar os artistas de alguma forma? De várias formas. Nós temos feito, enfim, o possível. Aliás, desde que a pandemia rebentou, nós quase, a nossa missão é cobrar, gerir e distribuir direitos. Portanto, nós não somos uma IPSS, nós não somos, mas na verdade, desde que a pandemia rebentou, nós só temos feito praticamente ação social. Nós destinamos já cerca de 1,5 milhão de euros para a assistência social dos nossos artistas. Nós, durante 4, 5 meses, demos 200 euros por mês às pessoas em cartões para irem ao supermercado comprar o essencial para porem na mesa. Foi uma das coisas que me safou a mim no início da pandemia, foi esse cartãozinho. Por acaso foi. Coisas mas que foram para milhares de cooperadores, quer dizer, não é? E parece pouco, e é pouquíssimo. Mas é para milhares de pessoas, não é? Portanto, e tudo isto, depois pusemos mais 500 mil euros num fundo de Santa Casa da Misericórdia, gerido, antecipamos distribuições, adiantamos distribuições, fizemos um gabinete jurídico para apoiar as pessoas, para se poderem candidatar a projetos, para saberem o que é que estava a passar, acudimos a casos concretos através do... Enfim...
Portanto, isto também está a afetar a GDA, não é? Mesmo em termos de funcionamento e provavelmente poderá vir a ter algum desequilíbrio financeiro, não? Estes valores são valores que vêm de prescrições, sobretudo de direitos. Uh, isto, isto acaba por ser uma feliz coincidência, não é? Porque a GDA começou há cerca de 15, 20 anos e ao longo de todo este tempo, muito do dinheiro que conseguiu recolher junto de utilizadores não tinha nome, não era reclamável. Não era reclamável. E, portanto, nós tínhamos aqui este dinheiro para injetar em distribuições dos artistas, fruto de critérios que são aprovados sempre, obviamente, em Assembleia de Cooperadores. E pudemos agora, em vez de o injetar em distribuição pelos artistas que passam nas rádios e que não sei o quê, conseguimos injetá-lo com critérios sociais, também, obviamente, aprovados em Assembleia de Cooperadores. Portanto, daí que tivéssemos... vamos dizer, há um desequilíbrio, não. Houve uma reorientação destas verbas, que excepcionalmente nós temos, porque estavam guardadas para dar aos artistas, não é? E que acabaram por ir para quem mais precisava nesta altura. Portanto, digamos que os bolsos não estão vazios, mas as bolsas, as bolsas esvaziaram, sim. Sim, agora, a nós compete-nos gerir o dia-a-dia, compete-nos gerir o dinheiro que nos vem entregar. Portanto, este dinheiro, em rigor, não tinha que cá estar, tinha que ser entregue. E foi entregue, está a ser entregue. E agora há quem mais precisa, não é? E foram bem direcionadas essas verbas. Nuno, o verão, por tradição, traz muitas festas, daquelas festas de concelhias e de aldeias, festas populares. Este ano eu já assisti e já obtive a informação de várias autarquias que não vão fazer nada e que vão manter os cartazes para o próximo ano. Sim. Isso também veio penalizar aqueles que tinham esperança nestas festas. Claro, eu confesso que eu este ano não estava à espera de mais nada. Acho que todos nós na comunidade artística já percebemos que este ano é para esquecer. Vão acontecer algumas coisas, mas muito pequenas e muito básicas. Alguns apontamentos. É esse tipo de festas que muita gente, eu próprio, faz parte do nosso verão, faz parte do capital que nós conseguimos angariar. Sim, cartazes assim, com muitos artistas, normalmente. Exato. Mas eu já estava à espera que não acontecesse nada este ano, aliás, mesmo, não só dos meus espetáculos, mas de outros espetáculos de outros artistas que eu até gostava de ir ver, que também estavam em cartaz e eu comecei a dizer logo a toda a gente que esqueçam, este ano não vai haver festivais, este ano não vai haver nada, e vamos ver para o ano como é que vai ser, porque isto agora... Sairmos daqui, nós estamos a desconfinar, mas desconfinar não é tudo. Ou seja, até voltarmos ao normal, toda a parte artística, até voltar ao normal, eu penso que nem para o ano que vem vai voltar mesmo ao normal. Isto vai ser muito complicado ainda durante mais um ano ou dois, pelo menos, penso eu. Não vejo isto acontecer tão rápido. E este ano é para esquecer, eu já não estava a pensar nisso. No ano em que apareceu a pandemia, eu perdi cerca de 20 mil euros em concertos para câmaras, inclusive que nem sequer me deram resposta alguma a cancelar ou a remarcar para o ano seguinte ou tal. E este ano já não estava à espera de mais nada. A única coisa que eu espero com música este ano em termos de espetáculos é algumas coisas privadas que se vai fazer. Há alguns barzinhos que vou ter que fazer também e pouco mais, porque de resto coisas assim maiores não vão acontecer, mas isto parte, como o Miguel já disse há pouco também, tem que partir de toda a gente, do povo. Se toda a gente seguir regras de saneamento básico, essas coisas todas, as coisas são possíveis de fazer, não é? Mas nós não conseguimos controlar toda a gente. Até porque nós somos todos os dias quase bombardeados com imagens de pessoas em reunião, mesmo nas ruas, e sem máscaras e sem qualquer tipo de cautela, e isso é que vai prejudicar em muito a possibilidade de um cada vez maior desconfinamento. Sim, mas por outro lado também as pessoas nós temos que começar a viver.
Outra vez, Mas todos, podemos e já viver com já não só nós artistas, toda a gente, nós temos que continuar a viver, porque nós neste momento estamos há quase 2 anos em que não vivemos, não é? Nuno, mas podemos continuar a viver com alguma cautela e isso nem sempre acontece. Sim, Por isso é que os números de vez em quando disparam, que é o as coisas caso também não agora. estão tão mal como já estiveram, não é? E já há muita gente a ser vacinada e cada vez mais, e esperemos que diziam que era até ao final de julho, não é? Que toda a gente, eu ainda não fui Eu vacinado. também não. Julho, agosto. Mas também nunca tive Covid, nunca passou por mim, graças a Deus. Não sabes. Ou se calhar já passou, não sei. Pode não ter tido sintomas. Sim, mas pronto. Em termos de espetáculos, não vai haver nada assim grande este ano. Desengane-se quem Miguel, pensa que vai haver. a GDA também tem essa noção através dos artistas que representa, não é? Tem muitos artistas representados pela GDA que certamente já deram conta da impossibilidade de trabalharem também neste verão. Sim, é absolutamente massivo e transversal. Portanto, há aqui um rearranque, mas é um rearranque muito coxo e estamos sabemos todos que o que estamos a viver aqui não é certo, não é rigorosamente certo. Já era incerto, não é? A vida artística já era incerta, agora ainda mais. Parece que estamos todos a montar uma tenda de campismo, nunca é, não é? Até mesmo quase itinerante agora. Assemelha-se quase a uma atividade circense, sem nenhum menosprezo, porque é quase montar a tenda, porque as pessoas seguir. Reparem, nesta altura em Lisboa, Valtejo, temos hoje, no dia de hoje, não é? Que estamos aqui a falar, é o dia em que há mais casos desde fevereiro. Portanto, em Lisboa, Valtejo são 1000 e tal, ou coisa parecida, não é? Ou 900 e tal. Pode fechar lá em baixo, pode continuar aqui, depois não se sabe. Mas por isso é que eu dizia, Miguel, que esta falta de cautela, as pessoas querem efetivamente começar a viver, como dizia o Nuno, não é? Viver com mais naturalidade, ou de alguma maneira como antes, mas se não tiver este tipo de cautela e se não se obrigar a ela própria a respeitar estas restrições, o que vai acontecer é que os números vão continuar a disparar e logicamente que não podemos avançar. Claro, não, eu acho que Isso nós estamos prejudica aqui temos todos. uma responsabilidade solidária, não é? De uns com os outros. É muito difícil perceber algumas situações, é mesmo muito difícil perceber, e sobretudo quando já houve tanta gente a pagar um preço tão alto, não é? Já houve tanta gente a morrer, já houve tanta gente infeliz, já houve tanta gente a ver coisas, não é? É tão difícil perceber como é que a gente consegue ainda continuar a negar ou achar que isto é assim ou é assado, arranjar desculpa, mas o ser humano é incrível, pá. O ser humano tem uma lata. Portanto, eu acho que nós temos que ser capazes de, quem quer fazer o trabalho, fazê-lo bem, sabendo que nem todos o vão fazer. E somos capazes de ultrapassar isto tudo, claro que sim, com muito boa vontade e vamos ultrapassar. Claro. Miguel, o facto de muita gente também, muitos músicos e outros artistas estarem a ficar pelo caminho porque alguns desistiram pura e simplesmente desta área e arranjaram outro tipo de trabalho. E isto também vai fazer com que a GDA tenha menos representados. Não, eu acho que isso é o mais dramático. Depois, no fim de contas, acaba por ser o que é mais dramático e o que é mais triste. É ver a gente que ficou pelo caminho. Porque, no fim das contas, vamos olhar para isto e, independentemente dos casos de sofrimento e as dificuldades, vamos ver que muitos conseguiram ultrapassar, mas houve muitos que ficaram pelo caminho, que acharam que não valia a pena continuar, porque não conseguiram continuar, porque desistiram, e quem perdeu com isto foi o país, que artisticamente ficou mais pobre, de gente que não conseguiu continuar e achou que tinha que sobreviver, porque aqui já nem dava para sobreviver. Isto é fruto da tal disfuncionalidade que falávamos de. A pandemia mostrou que a atividade artística, do ponto de vista de proteção social, e está aí na calha o Estatuto do Artista, não é? Que agora já foi aprovado em Conselho de Ministros e agora está em fase, acaba nesta quarta-feira, que quarta-feira é a fase de discussão pública.
o Estatuto do Artista é fundamental para que haja alguma proteção social ao artista, do ponto de vista de subsídio de desemprego, subsídio de parentalidade, subsídio de doença, a relação de trabalho, a relação laboral, registro. Antes não havia nada disto. É bom que este Estatuto do Artista de facto sirva o artista e os profissionais da cultura. E normalmente os artistas são trabalhadores independentes, não é? E pouca proteção têm. Sim, não há reformas. Muitos artistas queridos por todo o mundo têm uma carreira brutal e depois chegam a velhos e não têm nada. E morrem sozinhos, sem dinheiro, sem nada. É um bocado triste. Enquanto toda a gente olha para uma televisão e vê filmes e novelas e séries e toda a gente entra dentro do carro e a primeira coisa que faz é ligar o rádio para ouvir música, mas depois afinal nós somos irrelevantes e não somos... Mas daí aquilo que o Miguel está a dizer, o Estatuto do Artista efetivamente vem dar aqui uma outra forma e uma outra importância, não é? À atividade do artista e que pode ter maior proteção através deste Estatuto, não é, Miguel? O Estatuto é fundamental e eu acho que há duas coisas aqui que são mesmo importantes no meio disto tudo. Quer dizer, se nós, quando a pandemia acabar, se nós não tivermos aprendido nada com isto, vamos ficar muito pior do que estávamos. Para já, porque houve muita gente que já saiu disto, perdemos muito, a cultura em Portugal perdeu muito, empobreceu-se muito, e se nós não percebemos com a pandemia a disfuncionalidade em que estávamos, é gravíssimo. E como é que nós podemos ultrapassar um bocadinho a disfuncionalidade em que estávamos, reconhecendo-a e olhando para duas questões fundamentais. Uma é o Estatuto do Artista. O Estatuto do Artista que aí vem tem que responder mesmo, tem que ser um bom estatuto, tem que responder mesmo à necessidade de proteção social dos artistas, tanto os independentes como os que têm contrato de trabalho. E promover os contratos de trabalho verdadeiros e, portanto, os falsos com os recibos verdes e tudo isso. Um bom Estatuto do Artista. E depois, aquilo que eu falava da transposição da diretiva MUD. Esta diretiva tem que ser verdadeiramente bem transposta, porque é uma diretiva do mercado digital e que vai permitir, ou não, que os artistas e os profissionais da cultura recebam verdadeiramente, tenham uma retribuição pelo seu trabalho no mundo digital. Se isto não avançar de uma forma digna, séria, e célere, perdemos. E esperemos que célere. Miguel, para terminar, e só também aqui com algum espírito de curiosidade, o Miguel também já foi músico, nesta altura sente na pele, ainda é músico? Nesta altura... É uma coisa que nunca sai de nós, curiosamente. É curioso que... Sente na pele estes problemas todos, Miguel? Claro que sentimos. Eu, como o Nuno, como tanta gente, se calhar fazemos coisas tão diversas na vida que sentimos isto de formas diferentes, vamos sentindo também de formas diferentes. Mas claro, como músico sinto, obviamente que sim, deixei de ter concertos, ponto final parágrafo, durante a pandemia, ali quando a coisa reabriu no ano passado, tive 2 concertos, um no Palácio, nas noites do Palácio, e tive depois um concerto no Rivaldi com uma orquestra sinfónica, uma orquestra juvenil da Bom Joia, com miúdos, mais ou menos graúdos, foi lindíssimo, mas depois fechou tudo outra vez, tenho 0 concertos marcados para este ano. Vamos gravar um disco também, e depois assim um projeto também no território. Nós estamos super ativos, mas sem concertos. Acho que há um concerto aí a ser marcado, acho. Mas enfim. Bem, o Nuno também vai tendo aqui algumas coisas para fazer durante este verão. Sim, vai-se fazendo algumas coisas. Obviamente que os concertos maiores não vão acontecer, não é? Mas eu para mim, um músico é o mesmo músico que toca num bar ou que toca num palco do Rock in Rio. Música é exatamente o mesmo, não é mais nem menos por causa disso. Claro. Não perde nada. E pronto, e cá estamos na luta e vamos continuar. Eu e o Miguel, desde os anos 90, não é, Miguel? Foi aí que a gente começou. Aliás, ele tinha os Blind Zero, eu tinha uma banda que era os Parkinson, na cena toda grunge da altura. Foi aí até que eu conheci o Miguel. Eram duas grandes bandas no Porto. Havia um culto musical muito grande no Porto na altura, era uma cena brutal. Nós iniciámos aí e como vês, tanto o Miguel como eu ainda cá estamos e não desistimos e continuamos, não é, Miguel? Porque
vamos desistir do quê? Daquilo que a gente gosta de fazer, não podemos desistir daquilo que a gente gosta de fazer, não é? Não é? E é disso, fundamentalmente, é isso que me arrepia ainda quando falo, não é? E quando te ouço falar, não é? Epá, é a música, fundamentalmente. É sempre a música. Miguel, o disco já tem nome? Não, longe disso. Nós estamos mesmo a começar o processo de criação. Mesmo a começar o processo de criação. Bom, então muito boa sorte, Miguel. Obrigada por ter estado aqui connosco, foi um prazer. Obrigada, Nuno. Obrigado. O Nuno já pertence à casa, portanto já conhece todos os cantos. Obrigada por participar também. Obrigado pelo convite. Foi mais um Em Destaque. Hoje falámos sobre os músicos que têm sido silenciados pela pandemia, mas vamos ver e ter esperança. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.